E hoje nós somos gratas a Deus as nossas vidas, né? A vida de vocês. E é difícil, mas vamos seguir. Ai, gente. A palavra de Deus nos lembra em Provérbios 31, 28. Levantem-se seus filhos e lhe chamam de bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Nesse dia a gente reconhece o valor de cada mãe. E também acolhemos aquelas que vivem esse momento com saudade, que é o meu caso. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E Isaías 63, 13, ele diz assim: assim como uma mãe, ela cuida do seu filho, o Senhor, Ele cuida de nós. Ele é o nosso consolador. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu os consolarei. 66, 13. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu os consolarei. E essa hoje é a promessa que eu me firmo. E se talvez você esteja passando a mesma situação de um deserto, do coração saudoso, de alguém que partiu, alguém especial, como o pastor falou, assim, quando eu lembro da minha mãe, eu agradeço a Deus todos os dias, pelo tempo que eu pude viver com ela, pelo tempo do deserto que nós vivemos juntas, pela mulher de Deus que ela foi, e por ela ter me deixado a herança mais preciosa, que foi conhecer o Senhor Jesus e servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com todo o meu coração. E enquanto vivermos, que nós como mulheres possamos honrar e bendizer o nome do Senhor em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nós somos gratos por esse dia, por essa data tão especial, por tantas memórias que nos vêm nesse dia, pelas mães que aqui estão, pelas mães que passaram nas nossas vidas, pela personalidade que nós adquirimos, pelo exemplo, pelo ensino que elas deixaram também, Deus. Por isso nós queremos suplicar uma bênção especial para cada mãe. O Senhor conhece os nossos corações, então o Senhor também conhece os corações das mães. Que o Senhor esteja presente na vida delas, atendendo a cada necessidade, a cada pedido dela. Que o Senhor esteja renovando o ânimo, a força, a disposição, que elas continuem sendo mulheres sábias, que saibam edificar o lar, Senhor. Que o Senhor também abençoe não só as mães aqui presentes, mas as mães da nossa igreja e as mães das famílias da nossa igreja. Que a tua presença seja uma constante no lar delas, ó Deus. Que nós sejamos sempre abençoados pela vida e pela presença delas, ó Deus. Nós te oramos assim, agradecidos por esse dia, no nome de Jesus, amém, Deus. Gostaria de pedir a você que se colocasse de pé e que nós recitássemos juntos Josué 24, 15. Vamos só a parte final. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez a sua família ainda não esteja completa servindo ao Senhor, mas nós cremos no Deus que tudo pode. Então entregue a Ele a sua família, a sua casa, que a sua casa esteja firmada na rocha firme, inabalável que é o Senhor. Interceda por
essa pessoa, se ainda precisa se converter, talvez o seu cônjuge, talvez os seus filhos estejam afastados, mas entregue ao Senhor a sua causa e o Senhor atenderá os desejos do seu coração. Amém? Vamos cantar, Eu e Minha Casa. Será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é está firmada.
assim seja. Amém. Com alegria podemos celebrar, porque o Senhor que nos deu tudo, nos deu o ar que respiramos, nos deu um novo dia para celebrar, nos deu família, nos deu comunidade para servirmos juntos. Celebramos o Teu nome, ó Deus. Somos gratos ao Senhor. Vamos juntos? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu
nome, ó Deus. Porque pelo teu sacrifício somos filhos, família do Senhor. Louvado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu. Seja exaltado, santificado em todo o tempo. No meio dos seus louvores, ó Deus, nós te exaltamos. Recebe, Senhor. Ele nos ensinou a orarmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos juntos. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes, ó Deus, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Poder
seja, Deus. O Senhor que é o Pai nosso, não é o meu Pai, é o Pai nosso, que nos fez família, que nos dá o pão de cada dia, nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado. Então, nesse louvor, eu gostaria que você aproveitasse e saísse do seu lugar, abençoasse a vida do seu irmão, porque o Senhor nos fez família, nos ensinou a orar. Pai nosso, é meu, é seu, é nosso. E pelo sangue de Jesus, nos fez família, nos fez corpo, e podemos celebrar o nome dEle como um corpo unido no Senhor, ao cabeça que é Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz que nos fez família, nos fez irmãos, nos fez servos do Senhor e amados filhos do Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem, elas serão derrotadas, porque o amor do Senhor é sobre nós, e o Espírito Santo habita em nós, o mesmo Espírito que habita em você e habita em mim. Por isso podemos unidos andar e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
Mas essa é a vontade do Pai. Se nós dissemos que amamos o Senhor e não amamos os nossos irmãos, nós somos mentirosos. Precisamos nos sujeitar uns aos outros dia a dia. Aprender a perdoar, aprender a amar as diferenças, que é isso que nos faz corpo. E é isso que nos faz corpo. Que o Senhor se alegre do nosso dia, do nosso louvor, da nossa entrega, da nossa oferta. Que seja uma oferta de gratidão, uma oferta de louvor ao nome do Senhor. Exaltado seja o teu nome, ó Deus, através da tua igreja, através dos louvores, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Agora, como todo domingo, né, domingo passado nós tivemos tanto pela manhã quanto à noite, nós também continuaremos louvando ao Senhor em família. Uma família muito especial aqui, ó. Tem um curuminzinho aqui, ó. Top, ó. Olha ele, gente. Felipe, Davi, Nemis e Vitor. Acabou para vocês, hein? Ei. Tá pronto?
Bom dia, mamães. Graça e paz para todos. Nós já temos artistas aqui que eu espero que a Globo nunca descubra. São nossos. Cadê Michele? Chorei de novo, Michele. O que está acontecendo com você? Está passando isso para a gente, para todo mundo? Que dia precioso. Ontem tivemos um dia, você que não foi, perdeu. Que dia gostoso, recreativo, de comunhão. Cantamos, meditamos, brincamos. Muito bom, muito bom. Hoje já tivemos o nosso café. E a alegria, a celebração continuará, porque o Senhor é quem faz com que a gente habite, esteja em casa, em famílias, cheios de alegria e de louvor. Pastor Gildário está entre nós. Ontem eu vi que ele mandou uma mensagem para mim, mas como eu estava lá no sítio, eu não tive como ouvir a mensagem. Só fui ouvi-la à noite, quando cheguei a casa, depois de um banho, aí que eu peguei, fui ouvir. E ele então falando que estaria entre a gente. E eu disse, então vai falar para a gente. Ele disse, não, eu quero ouvir o senhor. Quero ficar lá e ouvir o senhor. E eu falei, eu quero ouvir o senhor. Pastor Gildário, ele entre nós não precisa de apresentação. Já nos conhecemos 24 anos. Foi 2004, isso mesmo. E de lá para cá, eu estava ali comentando com ele que mesmo a distância de quase 3.000 quilômetros, nosso coração permanece unido, permanecemos juntos, e nesse tempo todo Deus já nos deu uma história que jamais permitirá que a gente se separe. Estamos juntos, como os jovens dizem, né? Juntos, ligados, fechados. Isso. Pastor Gildário, bem-vindo. Deus o abençoe grandemente. É sempre uma alegria tê-lo entre nós. Casa é sua, como sempre. Meus irmãos, graça e paz, bom dia. 2004 para cá, meus parabéns para as mães. Deus fortaleça vocês. De 2004 para cá já houve várias configurações na minha vida, no meu ministério. Houve um tempo que eu recebia muito convite para pregar aqui em Campos, nas igrejas. Hoje eu recebo mais convites nas empresas. Eu venho muito para cá, para as empresas, dar palestra para os caras aí. Isso é uma configuração. E eu estou dizendo isso para você pecar menos. Eu estou dizendo isso para as crianças que estão saindo, deixa elas à vontade. Não, relaxa. Quer trazer para cá para orar? Vão para lá, tem pão, viu? Refrigerante lá está melhor para vocês. Então hoje eu recebo muito convite para a empresa. Falar para a empresa, para esses empresários aí e funcionários. Aproveitando essa bênção, aí eu não tenho como não vir aqui em Campos, que é a minha segunda igreja. Amém? Estou dizendo isso para vocês não ficarem pensando, e aí eu estou andando muito bonito, carro novo, aí de repente vocês podem pensar que eu sou um charlatão do Evangelho. Eu estou dando essa palavra porque houve muitas configurações. Bendito seja Deus para sempre. E entre elas, junto com esses 23 anos, nós já construímos 7 igrejas no sertão, 7. A última foi a parte de cima, não sei se alguém viu nos vídeos aqui,
a parte de cima da nossa igreja que foi feito, ficou um espetáculo. Junto com isso, foram várias crianças que foram pagas em escola particular, que hoje já tem meu menino, que é advogado, professor de direito. Laís, minha filha, terminou fisioterapia na Faculdade Federal, já está escrevendo lá para a faculdade, em grupo de pesquisa, vai casar agora dia 11 de julho, o pastor Jonatas de Castro vai fazer o casamento dela conforme o nosso combinado. O nosso combinado de 20 anos atrás é que nós participaríamos dessas coisas. Então eu vim para o casamento de Maiara. Quando ela for fazer o segundo, não sei que dia vai ser, eu venho para o almoço, só para o almoço. Pastor Jonas fez o casamento de Lucas, do meu filho, fez os 15 anos de Laís, e agora vai fazer o casamento. Né? Essas crianças que foram adotadas, pobrezinhas, quem lembra aqui, quando a gente veio a primeira vez aqui? Meus meninos só tinham ureia. Olha o tamanho. E graças a Deus que dessa parceria que começou aqui, se abriu para todos os cantos do Brasil. Ela começou aqui e ela abriu-se para todos os cantos do Brasil. Eu vou para Brasília direto, eu vou para o Pará direto, começou aqui em 26 de dezembro de 26 de novembro de 2024. E 4. Várias casas construídas, carros comprados e doados para obreiros. Pastor Jonas chegou lá em casa, nós tínhamos uma televisão. E a televisão a gente ligava com um palito de fósforo. Lembra? Tru! Aí eles foram, pastor Jonas, quem foi na primeira vez? João Trancou, Suzy, Marcelo. Aí compraram uma televisão para a gente, que a gente tem até hoje. Quando chegou em casa com uma televisão na mão, eu disse que então vamos entregar essa, né? Que é aquela do palito de fósforo que era emprestada. E assim, irmãos, Deus foi agindo e Deus tem feito coisas grandes no nosso sertão. E eu tenho aproveitado essa oportunidade que Deus me deu para alargar a bênção e abençoar a vida de mais pessoas. Por enquanto, eu ainda não cuidei de mim. Eu venho aqui em Itaporã, eu venho aqui e de vez em quando os irmãos chegam, pastor, veio passear de novo. Eu acho isso um desrespeito. Você não perguntou o que é que eu vim fazer. Pergunta quantas vezes eu fui na praia, mas o pastor Jonatas. Nesses anos, quanto tempo a gente teve para tomar um banho de piscina? A não ser uma pizza 10 horas da noite, quando já estamos acabados de cansado. Fazendo visita, orando e por aí se vai. Então eu tenho isso como um prazer. E uma alegria ter vocês. Foi aqui que tudo começou. Amém? Começou e continua, porque vocês são parceiros até hoje. Deus fortaleça o coração de vocês. E Deus dê muita graça. Amém? Agora no casamento da minha filha, quando foi na hora de escolher, muitos pastores que a gente conhece, e outros com participação assim, e lá ele disse, é sem dúvida, que é o pastor Jonatas que vai fazer o nosso casamento. Não é papai, não é meus tios, aqui a gente tem muitos tios pastores da minha, tanto pastores por parte da minha esposa, que os irmãos são todos, quanto por parte da minha família, que tem vários. Mas nós temos uma aliança e nós vamos até o fim. E se brincar, nós vamos fazer o casamento dos netos. Nós estamos na pista. É só dar uma boquinha para nós. Os meninos estão crescendo. Daqui a pouco, eu já estou com 2 netinhas, né? Pastor Jonatas com 3. E assim nós vamos caminhando, se Deus quiser. Bom, vamos embora? Quantos minutos, homem de Deus? Então, eu escolhi hoje aí uma mãe para falar sobre ela. Eu não sei se uma mãe atípica ou uma mãe solo. Acho que é a mãe solo. A H é uma mãe solo, né? A mãe solo é a que tem menino e não está filmando não, né? Não, daqui a pouco eu vou sair já preso. A mãe solo é a que tem criança de um profundo amor com alguém que não tem pai. É isso aí. Muda direto, né? É uma mãe solo, não é?
H fez ela, mandou ela fazer um job. Como é o nome do negócio aí? Pode falar aí, o povo sabe. Um job? Um job. Job é uma prostituta antiga. Entendeu? Mudou, né, a linguagem. H fez esse trem com ela. Jogou ela para ser garota de programa, irresponsavelmente, de Abraão. Mas essa menina, escrava, sobreviveu. Se tornou mãe e poderosa. Então eu escolhi ela porque ela é uma mãe normal. Amém? Quando eu vejo a mãe ajeitando demais os negócios, a linguagem toda certinha, tudo, eu digo, então, tem gente ficando doida aqui. Porque a vida ao vivo é normal. Vamos lá, vamos para o texto. Gênesis capítulo 21, verso 28. Verso 8. Gênesis capítulo 21, verso 8 a seguir. Nós temos um data showzão aí na frente, top. Vocês leem de maneira especial, muito melhor do que eu. Amém? Então vocês são os meus, como é que se diz? Mas tem uma outra linguagem que são meus universitários. Vamos lá? Lê bem bonito, como os bons presbiterianos fazem. Vamos lá. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo a Sara, disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito temoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. levanta. Também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se. Depois Abraão, de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se. Acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não irei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou, uma filha da terra do Egito. Recebas a nossa gratidão, Senhor, pela sua palavra. Controla as minhas emoções, queime toda a obra mal das trevas, e ajuda-nos por amor do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quando o pastor ontem falou na possibilidade de falar aqui,
me veio o estalo desse texto. Por quê? A vida tem as suas normalidades. E a gente gosta das normalidades. E a gente até empobrece Deus por causa das nossas normalidades. Deus está muito além daquilo que é normal. Normal é um menino, uma moça casar com um rapaz, crescer nesse casamento, ter filhos, e normal esses filhos crescerem com a mãe e serem amados por ela e viverem a vida comum, como qualquer família pode viver. Isso é ser bem sucedido. E não precisa nem ter Deus, precisa aceitar Jesus para viver essa normalidade e viver bem, formar os filhos, tornarem juízes, governadores, médicos. Isso é um processo. Assim como é um processo a compaixão. Ainda ontem, sábado de manhã, eu fui falar sobre compaixão. Compaixão e misericórdia. A gente pensa sempre que quem tem compaixão, quem tem misericórdia, é cheio de Deus. Fulano é cheio de Deus, é cheio de compaixão, e não é. Eu já me feri muito, porque eu já cheguei perto de gente cheio de compaixão, de misericórdia, de cuidado com o outro, mas não tinha Deus. A compaixão e a misericórdia habitam entre nós, os seres humanos. Os animais têm, os pássaros têm. Vê quando um pássaro morre. De vez em quando a gente vai naquele sítio, um pássaro vem, pá, bate no carro. Como a gente vem devagar, o pássaro bate, meu amigo, o outro volta violento de dentro do mato, beliscando. Como que fosse um médico dando lapada no coração do cara para o cara voltar a viver. Isso não é uma compaixão? Você é intrigado com o cara não gosta de você. Mas no dia que ele vê você com o pneu furado, ele vai e troca. Já conheci gente cheia de Deus, agora cheio mesmo. Quando eu cheguei para perto, não tinha nada de compaixão, de misericórdia. Mas tem Deus. De maneira religiosa, o Deus que ele criou, a sua própria imagem dentro dele, e trouxe esse Deus para matar as pessoas e amaldiçoar as pessoas, e por aí se vai. Então, uma está distante da outra. E aí, o que me encanta aqui, nessa mulher, é que ela não o lar de Agar não é um lar normal. A família de Agar não nasce sob os parâmetros de uma família judaica normal. Muito pelo contrário, ela nasce debaixo de uma promotoria terrível, com um menino que ela não pediu a Deus, com um pai descarado e manobrado pela mulher. Dá ou não, ou mando mais uma coisinha? Por quê? Quando ela é oferecida a Isaac por Sara, quem tinha que ter escrevido os documentos sobre as consequências dessas coisas? Abraão. Quem tinha que ter dito não? Também Abraão. Nem Abraão disse não. Agar, por sua vez, entrou para ser a mãe do menino, que seria mãe das nações, e entra pensando que a escrava ia ser esposa. Esse é o mal da amante. Ela entra pensando que vai ser esposa, que vai roubar o coração do homem da casa, e na maioria das vezes não consegue. E os documentos não é feito. E aí, irmão, sem documento, o que vale é o princípio que eu aprendi sobre a obediência. Sobre a obediência não vale sua criatividade e nem vale sua bondade. Pastor Jonathan não está precisando de ninguém muito criativo aqui. E nem bonzinho demais. A única coisa que se requer na igreja presbiteriana do Tufo é que os protocolos sejam cumpridos. Vamos repetir? A única coisa que se requer para nós viver bem na família é que os protocolos sejam cumpridos. Você foi comprar o cacho de flor para ela, quem mandou?
Está no protocolo? Eu comprei um cacho de flor para minha mulher, foi R$15 quando casei. E levei aquele bicho, uma flor de plástico, daquela de caixão de pobre, não tem? Levei para ela todo animado. Quando cheguei, ela disse: quanto foi? Eu disse: foi R$15. Ela disse: não dava para comprar 3 quilos de carne, não. Então minha criatividade foi para o buraco. E foram vários anos de trauma. Os protocolos precisavam ser cumpridos. E a criatividade de Agar destruiu o negócio. O que é que ela fez quando se tornou mãe? A primeira atitude de governo dela. Rejeitou Sara. E passou a não ouvir mais. Por causa de quem? Quem deu liberdade a Agar para desobedecer a Sara? Abraão. Hein? E Sara agora... Agar era apenas uma menina nova. Fazendo os gostos sexuais de Abraão. E Abraão certamente conversava com ela, dizendo assim: eu estou conversando com você, meu amor, mas não fala para Sara lá dentro, não. Essa conversa é aqui só nós dois. O problema é que quando endoidou, Abraão não foi macho. Está compreendendo como é que funciona? Nós precisamos ter muito cuidado para que a gente tenha uma família proativa, verdadeira, e que a gente se cure nesse processo. E a cura, varão, é o ferro no ferro. Terceira coisa, tenha cuidado com as pessoas boazinhas. Esse maridozinho seu está muito bonzinho, desconfie dele. Ele está sendo covarde com você em algum lugar. Porque esse bonzinho vai encher já já. E quando encher, é gente ruim. Bonzinho, quando fica doido. É ruim demais. Tá bom até aqui ou nós? Porque nós queremos uma família em Cristo, não queremos? O problema, irmãos, é o que é mentiroso não se sustenta no tempo. Quem concorda? Agora, eu estou entrando num negócio aqui que presbiteriano não gosta. O Espírito Santo está me levando para outro canto. Aí o cara disse: nós não queremos sua criatividade, não. Cadê os irmãos? Você não escreveu, não, hein? Isso não é uma crítica contra a igreja presbiteriana, não. Porque eu sou presbiteriano de nascença. Minha família toda é. Entenda bem. Se a verdade não se sustenta no tempo, não vai se sustentar. Leais são as feridas feitas pelo amigo. Concorda? Vou repetir. Se a mentira não se sustenta no tempo, leais são as feridas feitas pelo amigo. E a Bíblia diz que é muito melhor a ferida feita por um amigo do que 1000 beijos do falso. Concorda? Dito isto, é preciso dizer que provavelmente alguns de nós já estejam sem paixão nenhuma hoje de manhã. Porque quando a gente casou, qual era a ideia? Tem todo mundo solteiro aqui? Casado, só tem Larissa que vai casar com o varão que está ali, o noivo. Nós já vamos ajeitar para fazer. E eu já disse a ela que matasse as raposinhas pequenas, que foi a mensagem que foi pregada nos 15 anos do casamento dela, 15 anos. Matar as raposinhas. Mas quando a gente era jovem, está filmando não, né? Então deixa eu solto uma coisinha. Então é o seguinte, quando a gente era jovem, a gente dizia, e aí eu vou usar uma palavra pejorativa, você guarda os ouvidos. Alguém dizia: fulano vai casar, e agora deu certo para ele, porque daqui para frente ele vai ficar no gancho como telefone. A ideia é que a gente ia namorar de dia e de noite. Quando a gente chegou lá, velho, descobri um monte de sofrimento, de batalha, de meia pelo chão, sapato espalhado por todo canto. E a gente pensou: o que é que eu vou fazer daqui para frente? Aí onde fica o que há de melhor no casamento.
E o pastor orou ali com muita sabedoria, eu prestando atenção na oração dele, ele disse que a igreja tem um sinônimo de feminino. Olha que bacana. A igreja é mulher. E quem alimenta a igreja? Cristo Jesus. E o que foi que Cristo fez por essa menina, que ele chama menina dos olhos dele? Amor. Amor como? Morreu por ela de maneira sacrificial. Então, se eu tenho que amar a minha mulher, como Cristo amou a igreja, diante das demandas que eu já falei aqui, que eu encontrei 8 dias depois do casamento, o que sobrou foi o sacrifício. Portanto, uma família só é perfeita quando ela é normal. Nós temos problemas, temos embates, temos lutas, mas nós já sabemos o que fazer com elas em Cristo Jesus. Essa é a ideia. Eu não tenho necessidade aqui de estar escondendo nada para ninguém. Porque vai chover. Amém? E o pó vai cair. E quem tem os olhos cheios de prega vai aparecer. É só chover. Maquiar e caiam. Desculpa os 50 a mais como eu. Compreendo, mas vai chegando. Então, irmãos, para mim, e aí a gente encontra essa família agora perfeita, criada por Deus em Agar, com os problemas históricos que existem nessa família até hoje, porque o pai dos palestinos que está lá trocando tapa um com o outro até hoje, porque está escrito, ele crescerá solto, a mão dele será contra todos e a mão de todos contra ele. Mas eu vou fazer ele crescer, porque ele também é filho da promessa. Será que você não está hoje aqui com a mão de todos contra você? E esse dia das mães seja um frustrante, porque até hoje seu marido não disse a você que você é uma mãe especial. Mas ainda que esteja, Jesus de Nazaré está com vocês. Diga amém. E ainda vale a pena você derramar amor nesse casamento. Porque Cristo continua amando você. E você não vale nada. Se você estiver aqui hoje de manhã, com essa camisa amarela que deram. Me deram essa camisa, eu vesti pela primeira vez, eu vesti rindo. Eu digo, o cara para ler, eu vestir uma camisa dessa, tem que ter pegada. É porque a bicha é feia demais. Eu vesti mangando de mim mesmo, isso é como? Parece uma mostarda num cachorro quente. Mas estou aqui de boa. Você está compreendendo? Então, o que acontece é o seguinte. Então, você está bonitão aí, está se sentindo importante, desmonta uma coisinha desse jumento. Porque o material que está aqui hoje de manhã é material ruim. Jesus contou uma parábola, lembra lá do capítulo 15 de Mateus, de Lucas? Jesus chegou lá e os pecadores censuraram Jesus de que Jesus estava comendo na mesa com os pecadores. Mas os fariseus e os escribas denunciaram Jesus. Você está comendo e se sentando com o pecador. Aí Jesus foi contar a historinha, lembra? Que o homem tinha quantas ovelhas? 100. Um dia ele contou. Faltou quantas? O que é que ele fez com as 99? Foi atrás de quem? Da perdida. Uma ovelha, no dinheiro de hoje, não valia lá essas coisas. Como a dracma que se perdeu, que valia dinheiro de hoje, um dia de serviço. Mas a mulher tinha 10, perdendo uma, ela foi atrás da que se perdeu. Podia cuidar das 9. Qual é a importância de uma? Jesus quis dizer aí com isso, que os fariseus e os escribas que estavam censurando ele de pecador, viviam de lucro. Jesus está dizendo, eu não vivo de lucro e nem estou aqui atrás de lucro. Diga amém. A minha busca desesperada aqui é em amor. Portanto, o amor não investe nas 99.
O amor é um exemplo, e eu vou buscar o que se perdeu. O texto diz que ele vai, na parábola, buscar até encontrar. Encontrando, ele não está nem aí com as 99, botou a ruinzinha nos pinhaços, já estava sem força, levou, convidou os amigos e fez uma festa especial. Amém? Portanto, você foi encontrado por Jesus de Nazaré sem valer nada. Ele deixou o trono, deixou o conforto do culto judaico de Jerusalém e foi ser censurado no meio de uma mundiça ruim, para dar exemplo de amor para nós. Portanto, o valor que nós temos hoje não é sobre nós, é sobre Ele. Isso nos cura. Sabe por causa de quê? Porque, ainda que você tenha ouvido, viu, mãe ou pai, qualquer coisa contrária aqui, Jesus conhece a sua consciência. E não é sobre o outro que está pensando sobre você, e nem é o valor que o outro está dando a você. É o que Jesus já fez por você. E agora, nós somos o quê? Uma raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamarmos os feitos dele, daquele que nos chamou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aqui a gente constrói uma família perfeita. Não temos, se mexer nós morde ou não morde? E os mais educados são os que mordem mais escondidos. Mas nós estamos em Cristo. E por causa de Cristo, nós vamos dar a segunda chance a esse amor. Nós não vamos cantar a música de Roberta Miranda, não. Vá com Deus, e o amor ainda está aqui. Não, né? Fique com Deus, que o amor ainda está aqui. Aleluia. E nós vamos sacrificar mais um pouco. E transformar a nossa família, por mais esquisita que ela seja, no melhor lugar para se viver. Vou repetir. Transformar a nossa família no lugar bonito para se viver. Provavelmente a sua família não começou de maneira normal. Você não cresceu num lar nas normalidades. A minha mãe morreu, eu tinha 4 anos de idade. 15 dias depois derrubaram minha casa. Cavaram um buraco e enterraram as minhas coisas, as coisas da minha mãe. Minha avó levou meu irmão com 2 anos de idade, a outra minha avó levou o outro com 8 meses e eu fiquei. Com a casa, com os móveis enterrados, consciência de que eu tinha perdido a minha mãe, que eu ia fazer 5 anos, e rejeitado por ambas as vozes que não quis me criar. Batendo de um lado para o outro. E olha quantos anos passou para essa história. Só 10 anos atrás foi que chegou que o meu pai era o juiz, dono das propriedades, que eu cresci a vida inteira como morador. Então, depois de uma história do tamanho do mundo, aí chega agora a família dizendo que eu sou filho do juiz e que eu posso fazer o DNA. E o meu nome vai ser transformado de Gildário Júlio Neves para Gildário Ramalho Brunet. Depois de tanto sofrimento, eu quero mais isso? Não mexa com os marcos passados, vale a pena? E não é por uma questão de orgulho, é que eu encontrei a minha paternidade. E quando eu cheguei aqui morrendo de fome, em 2004, rasgado, roupa rasgada, não tinha uma roupa. Era SUS que comprava um short, sapato era João Trancoso que dava, perfume era Eunice. Aí um fazia minhas unhas, outro ajeitava meu cabelo, era nesse moído. Você está compreendendo? Ia para uma pizzaria com um pastor, vocês aqui me recebendo bem, fazendo churrasco para nós. Deus usou isso para restaurar a minha dignidade. Não que eu não tivesse em Deus, eu já tinha e estava em pé nele. Mas para restaurar a dignidade entre os seres humanos. Você compreende? Deus está com você. Veja a beleza nas coisas e na vida. Não deixe ninguém roubar você de quem você é. Amém? Portanto, Sara, como eu disse, Agar, toma a posição de querer mandar na casa de Abraão. Por causa disso, a Sara deu uma pisa nela. Diz os que pensam sobre este texto, que
lembra desse caso agora aí no Maranhão, que uma mulher pegou a empregada, deu uma pisa, espancou. Lembra, está passando aí na televisão? Foi presa, ela levou, foi um cacete mesmo, como diz a gente no sertão. Uma lapada e foi expulsa de casa. Grávida. O lado de Abraão era perfeito, né? Pai na fé. Se ele fez isso com ela, imagine com eu. Meus irmãos, eu estou dizendo isso para vocês, porque tem muitas famílias boas aqui sentadas nesse banco perto de você, que pode ser um exemplo para você. Amém? Eu estava pensando, não tem mais alegria maior do que o pastor. Eu cheguei aqui, essas meninas de Paulo eram adolescentes, esse menino de Raquel, da mulher, Raquel, Michela. Um deles tinha 2 anos, o outro, não sei se era esse que estava apresentando aqui, não era nem nascido. Já era, né? Esse aqui tinha 2 anos e o outro não era nascido. Porque eu cheguei em 2004, ele nasceu em 2007. Não é? Não era nascido. Essas meninas de Paulo, tudo adolescente. Ninguém sonhava em casar. Aí estão aí casadas, há o tanto de anos que nós estamos caminhando juntos. Já com filha moça, que eu nem conhecia, cantando do púlpito da igreja. Certamente com quantas tentações para ir para a igreja maior, para ir para isso, para ir para aquilo, mas estão aqui. Que tal essa família aí? Por que a gente tem que ficar desesperado para ir para a casa de Abraão, que ele já morreu faz mais de 3.000 anos? Se a família dele tinha problema como a nossa está tendo. Então nós temos um exemplo aqui perto de nós, de gente bondosa. Diga amém? Que gente que está se entregando aqui, não tem Satanás que impeça dele cantar o canto da vitória e permanecer entre nós em fidelidade. Isso é o evangelho de Jesus. Portanto, se você entrou hoje aqui em batalhas profundas, Deus é contigo. Deus é contigo. Aí cresce eu, doidão, juízo eu tenho um pouco. Analfabeto. Brabo, feito um... E não era brabo nada, era só crise de amor. Casei com 24 anos, sem saber ler, sem saber escrever, a mulher me quis. Estou aí gordo. Aprendi a ler com Jesus. Deus me deu uma mulher maravilhosa. Pai de 2 doutores. Pai de outros doutores que Deus me deu a graça, junto com vocês, de botar para estudar. E de boa. Porque Jesus ajeita o que se quebrou. Você quer? Ele está aqui nessa manhã. Para ajeitar o que se quebrou. Amém? Eu vou repetir. Jesus pode ajeitar o que se quebrou. Amém? H sai depois de umas lapadas, deserta dentro. Quem encontra lá no capítulo 16? H. Deus, está fazendo o que aqui, H? Se eu fujo de Sara. Fujo dela. Abraão diz, Deus fala para ela, vai, vamos repetir isso, vai. Humilha-te perante ela. Porque o menino que está no teu ventre, eu vou fazer ele crescer. Vá lá cumprir os protocolos. Depois você volta. Quem aqui já pensou em sair e teve que ficar? Eu várias vezes. Perguntaram a mim esse dia, pastor, sabe com quantos anos que você está pastoreando no sertão? Eu disse, vou fazer 27 anos que eu estou na mesma cidade. O senhor já pensou em sair quantas vezes? Eu disse, faça a conta de 30 vezes no ano, em 27, quantas dá? A questão não é pensar em sair. A questão é, eu vou para onde? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, por que eu vou sair daqui? Eu posso sair. Eu não sou mais um louro, não. Posso ir pastorear aí. Esses tempos aí eu recebi carta do pastor. Recebi não. Fui lá, pastor Elias Dantas, pastor Jeremias Pereira, os caras aí, diga o presbitério que você quer ir. Que a gente arruma igreja se você quiser.
recebi convite outro tempo para oitavo, para ser um pastor de velho, visitar a gente no hospital. Não interessa de que eu vou ser pastor. Interessa, ó. Que lá no sertão é curto. Ou quase não tem, e eu tenho que ficar aguentando piada de alguém dizendo que eu sou charlatão, que eu estou atrás de dinheiro. Eu estou em paz com Jesus. Agora, vontade de sair, eu tenho direto. Não saia, não. Amém? Dá para ficar. Vamos repetir? Dá para ficar. Vamos outro chavão de internet? Família não abandona a família. Vamos repetir? Família não abandona a família. Isso é um lema do legendário. Quem é que já viu falar no legendário? É um grupo que está andando nas montanhas aí. Família não abandona a família. Eu não vou divorciar. Não vou sair dessa igreja. Diga amém. E se você está na dúvida, se sentindo abandonado, venha para cá, que aqui tem família. A igreja do Tufo é uma família que se une nos piores e nos melhores momentos para guerrearem. Amém? E tente ser normal. O texto disse que Agar, no capítulo 16, vamos ver esse versículo, do capítulo 16, ela estava aflita. No capítulo 16. Capítulo 16 de Gênesis. Versículo de número 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E disse-lhes ainda mais o anjo do Senhor: conceberás e darás à luz a um filho, a quem se chamará pelo nome de quem? De Ismael. Por quê? O Senhor te acudiu na tua aflição. Vamos repetir? O Senhor te acudiu no dia da aflição. Entenda bem. Deus está contra Abraão, contra o plano de família em Abraão? De maneira nenhuma. Deus castigou Agar, porque Sara castigou. Abraão teve pena. O texto que nós lemos lá pareceu muito penoso a Abraão. Mas o Deus que cuida tanto de um quanto do outro, manifestou a sua glória em ambos os lugares. Especialmente na vida de Agar, que ela era perdedora no processo. Deus ouviu sua aflição. Amém, mãe? Deixa eu dizer para você. Você podia fazer aquelas orações que dói. Ninguém aqui gosta de orar de madrugada. Estou dizendo ninguém. Estou até pecando, porque vai que tem uns 50 aí que ora. Se você estiver assim hoje em aflição, meu conselho para você é que você tire umas madrugadazinhas de 3 da manhã e faça aquela oração que dói. Quem aqui está orando a oração que dói? Já? Se você não está, comece. Doendo assim, ó Deus, ó. Eu mando matar ele ou eu abençoo? Deus vai lhe ajudar na sua aflição. Deus vai mudar esse jogo. Diga amém. O Deus que conhece o que está no oculto, no profundo, no escondido. O Deus que vê além do que a gente fala, está contigo. Diga amém. Agar, tu vai conceber, vice. Você já viu que filho de pobre não é o pai e a mãe que dá os nomes? Hoje os meninos de pobre já nascem com nome, porque tem na internet, né? Cat White, Black White. Mas antigamente eu era Zé, Francisco, Maria Aparecida, Maria das Dores. Lá em casa tem bem umas 10 Maria, na casa da minha avó. Maria da Francisca, Maria das Dores, Maria José. Vai mudando os nomes. Ou aparece um rico e bota o nome de Gildário. É diferente. O meu lá só era José, Francisco, Pedro. Na escola bíblica dominical. Que o pastor alcançou a chamada da escola bíblica dominical? A pessoa com um cadernozinho. Francisco Budô. Presente. Francisco Budô. José de Jandu.
presente, era tudo os nomes desse modelo. Ainda esses dias eu achei um livro velho, lá na congregação da minha tia. Quantas Bíblias? Os ausentes. Mas Jesus de Nazaré foi botando a mão na cabeça e na história, individualmente, de cada um, e foi fazendo o que tinha que ser feito. Quem botou o nome de Ismael? Deus. O nome do menino vai ser chamado? Quem botou o nome de Jesus? Um anjo. Maria, eu acho que nem sabia. Quem botou o nome de João Batista? O anjo também. É Deus que vai dando nome às pessoas, às famílias, e vai mudando a sorte. Amém? Portanto, não permita que seu casamento desfaça. Viu? Volte para casa hoje disposto a derramar mais uma coisinha de amor, viu, varão? Pela sua mulher. Eu estou falando de amor, não é tara, não. E a tara, quando se acaba, nem o Cialis ajeita. Dá para nós falar que nós não estamos na família? Jesus, me ajuda aqui. Ó. Meu bucho cresceu. Minha paciência está indo para o espeto. As dívidas que eu comprei, o que tu não mandou, está acabando comigo. E se o senhor não me ajudar, eu vou correr. Vai repetindo essa mesma oração. Ainda que se torne cansativa. Ó, a graça de Deus vai tomando de conta de sua vida. Pode ter certeza. Quem disse usa, disse cuida. É porque tem gente que traz um negócio tão profundo, a gente diz, pensa que não cabe de uma revelação. Não, ele é pecador. Eu estou falando aqui porque eu sou pecador. Tem coisa que é tão periférica que o Espírito de Deus não dá para o cabo, não. Só os malandros têm. Concorda? Então, entenda bem. Vamos em frente. Não desistir agora, não. Deus vai ajeitar o que começou errado. Especialmente em família de crente. A possibilidade de ter começado errado é de 100%. Por quê? Case com ele, que aquele menino é crente, viu? Tu vê como ele é bonzinho, aí ele chega perto do pastor. Tem alguma coisa para fazer? Para encantar o genro e a sogra. O sogro e a sogra. Ele vira um bonzinho assim. Faz tudo. E eu filmando, eu digo, eu sou menino sem mãe. Quando eu estava com fome, viu, pastor? Eu não tinha comida, eu chegava na casa do povo. Tem alguma coisinha para eu fazer aí? Coisinha era botar uma carga de lenha, que não tinha bujão naquele tempo. Varrer um terreiro, que é os terreiros do sertão do tamanho do mundo, tinha que varrer. A senhora me dá para eu varrer? Dá, Gildário. Mas qual era a ideia minha de varrer? Comer. Não era porque eu era bom, não. Quando ela não dava o comer, eu dizia, nunca mais eu passo na casa dessa miséria. Eu já assisti esse filme, amor. Então, irmãos, Deus ouviu a aflição de Agar. E no segundo episódio, ela cai no outro laço que não tem nada a ver com ela. Sara está amamentando a Isaac com 108 anos de idade. O menino nasce com 100, já tinha 8 anos e ela está amamentando. Ismael está com 14 anos, o que é que faz? Caçoou de Ismael, de Isaac. O que é que Sara faz? Manda essa mulher, vamos repetir? Manda essa mulher e o seu filho. Poxa, nesse instante o menino era o pai da herança. Tu está entendendo? Nesse instante ela deu a escrava a Agar, porque o filho dessa mulher seria herdeiro. Por quê? Porque o filho dela não será herdeiro com o meu filho. Se você já ouviu essa e está ferido aí, se cure. Deus não está devendo mais nada para você. Vou repetir. Deus não está me devendo nada. Eu vou repetir outra vez. Deus não está me devendo nada. Quem cuida das minhas tias que me abandonou sou eu.
Quem cuida dos meus tios que me abandonou? Sou eu. Quem cuidou dos meus avós até a morte? Fui eu. Então, vamos transformar essa indiferença em amor, que é a única maneira que a gente vai encontrar para ajeitar a vida. Amém? Está gritando com a mulher, com o filho lá em casa, eu não grito com minha esposa, não. Hein? Primeiro que se eu gritar, eu vou para a tapa. Já está resolvido isso aí. Segundo, eu não sou doido, não. Não compensa ninguém passar pelo que eu passei. Por que eu vou repetir? Não vou repetir. Lá em casa, meus meninos, eu dei uma lapada em Lucas uma vez, outra lapada em Manassés outra vez, e deixa eu lhe dizer mais. Nós estamos orando, que é para quando os nossos filhos irem para a faculdade, a esquerda que está lá dentro da faculdade não destrui os nossos filhos. A esquerda não destrói ninguém. Quem destrói é você. Eles já vão para lá acabado. Porque eles são reflexos de vocês. Manda ele inteiro, para ver se a esquerda tem poder sobre ele lá dentro. Meus meninos, Lucas fez administração e fez direito, em 2 faculdades federais. Em ambas eles fez culto. Lá dentro. Em ambas, a galera toda ficaram amigos deles. Laís fez na federal 5 anos. A galera os mais esquisitos. Pastor, ore para eu casar. E o cara é coisado. Mas quer casar. E quer casar com um homem. Pastor, o senhor ora por mim? Eu oro agora. Senhor, faça a tua vontade na vida dele. Tua vontade é boa, repita comigo. E o cara repete. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. O cara se abraça comigo, obrigado pelo carinho. Eu não orei. Eu não pedi nada para ele. Eu pedi para Deus fazer a vontade dele. Custa alguma coisa? Aprenda a amar as pessoas, rapaz. Deixa esse negócio desse Deus que está dentro de você, cuidando das 99, que não está nem aí como que se perdeu. O que falta em nós é doçura. Diga amém. Doçura. Que Deus nos visite nessa manhã com doçura. Diga amém. Agar outra vez sai de casa por causa de problemas de relacionamento do filho dela com o irmão por parte de pai, que era Isaac. Ela vai outra vez, e esse versículo de número 14, para nós encerrar. Levantando-se de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-lo sobre as costas de Agar, deu-lhes o menino, despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Betseba. Ó, andando errante pelo deserto de Betseba. Isso é uma mãe, não é? Amém? Isso é uma família bonita, né, pastor? Família bonita. Louvado seja Deus para sempre. Portanto, nós estamos nos desprezando. E desprezando por muito pouco. E ainda tem a segunda milha que precisa ser andada. E nós vamos andar. Porque seja como esteja a sua família, eu vou repetir, Jesus pode ajeitar. Amém? E eu vou dizer mais outra. Como a gente tem pouco dinheiro, a relação nossa com o terapeuta é pequena. Porque não tem com o que pagar. Deus, e aí você consulta o terapeuta. E aqui dentro da igreja tem um bocado. Cola nos aqui que você vai ter terapia de graça. Amém? Depois você faz a oração. Senhor, você está vendo que eu estou doido, não? Eu não tenho coragem, não. Ó Deus, se tu não cuidar de mim nos próximos 15 dias, não demora, eu vou endoidar. Casei com um marido da boca suja, não escova os dentes, tem mau hálito, ceboso e ignorante. E pior que eu tenho que dizer para ele que eu amo. Não está perto de ficar doido, não, cabe num negócio desse. Você fala para ele, para Jesus, de assim, ó, o senhor vai me ajudando aqui, porque o negócio está engrossando o caldo. Eu estou vivendo um fingimento dentro da minha alma. Agora você faz isso no banheiro, hein? Escondido, ou dentro do mato, em algum lugar que você esteja só. Senhor, a tua palavra diz que tu és o nosso refúgio e fortaleza. Eu estou vivendo uma tormenta que está inadministrável.
Senhor, venha ao meu encontro nessa hora, porque eu te quero. Amém? Faça isso com toda a sinceridade do seu coração. E depois, Deus, se tiver demônio, que ele veio para matar, roubar e destruir, eu não acredito que ele esteja aqui, mas se ele tiver, eu denuncio ele diante do trono de Deus. E declaro que a palavra de Deus é verdadeira lá na minha casa. Concorda? Michele começou o culto com o que hoje aqui? Lendo o quê? Quem lembra? Eu serviremos. Isso pode cair por terra? De modo nenhum. Porque Isaías 55, verso 11, diz lá o quê? Que assim como a chuva que caiu para a terra, não volta do céu, que caiu do céu, não volta, caiu na terra, não volta, assim é a palavra que saiu da boca de quem? Ela não vai voltar para si vazia. Deus não fica doido. Deus não promete o que ele não cumpre. E Deus não tem problema de psicótico. Que um dia ele amanhece bom, outro dia ele amanhece ruim. Ele é sempre bom. E essa é a espada do Espírito. Deus não tem compromisso com ninguém, mas ele tem compromisso em cumprir com a sua palavra. Eu velo com a minha palavra para fazer cumprir. Amém? Faça essa oração na sua casa. Aleluia. Faça com toda sinceridade. Faça com todo o poder que lhes é peculiar. Jesus já lhe deu esse poder. Eis que vos dou autoridade. Deu ou não deu? Deu. Está com a gente. Essa semana eu fui para um ato de fundo. O ato de fundo era ecumênico. Aí tem os 5 mistérios. Tem alguém católico aqui? Eu posso fazer os 5 para você. Eu não estou falando de igreja católica, não. Os 5 mistérios é longo. Quem aqui já foi nos 5? A Maria, cheia de graça, Senhora convosco, você vai muito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora nossa amada. É longo. Aí eu terminei, quando terminei eu dei a palavra, aí o padre disse assim: o Senhor Jesus é muito bom, muito curto nas suas coisas. O pastor resolveu tudo em 10 minutos. Aí eu pensei, ele criticou ele mesmo. Que ele, no desespero tão grande atrás do negócio, naquela tentativa desesperada de encontrar um consolo, repetindo as mesmas coisas, ele mesmo achou que no Evangelho é uma palavra. Amém? Nós não estamos com o texto na mão repetindo as mesmas coisas, não. Aleluia? Nós temos a palavra rema. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem crê? E eu já estou assentado, não vou não, eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus para reinar. Isso não tem nada a ver com pentecostalismo. Isso é uma questão de estilo. Desde que a sua oração seja bíblica, você pode fazer na mente, gritando ou rimungando. Se ela for bíblica, aleluia, ela é de Deus. Glória a Deus. E avance. Avance. Porque a ideia é de avançar. Eu toda a vida fui mole, mas como eu falava alto, o moleque partia para cima de mim, eu digo, venha! Vem aí! E eu com a cara de doido, eu digo, ele vai vir, eu vou correr. Aí o bicho corria. Paulo fala das armas da ofensiva e da defesa. O mundo espiritual funciona nesse negócio. Resistivos, pois, ao diabo. E ele, sujeitai-vos, pois, a Deus. Deus está aqui, conhece a sua dor, sua aflição, conhece onde você foi rejeitado, conhece quem lhe rejeitou. E está nessa manhã aqui, biblicamente falando, para cumprir as promessas que ele tem para a sua família e para o seu lar. Invista mais um pouco. Não desista agora, porque o Senhor é contigo. H! Levanta, H! Ergue o rapaz pela mão. Dai de beber o rapaz. Louvado seja Deus para sempre. E abrindo ela os olhos, viu um poço de água. Que Deus nessa manhã abra os seus olhos. E você possa ouvir a voz do Senhor. Levanta! Vai, diz aí, levanta! Ninguém grita aqui não, hein? Grita de vez em quando, feito doido, hein? Que é, pastor? Eu só escuto dentro do mato. Lá longe. Cadê tu? Estou aqui.
Daqui a pouco tem uma igreja dentro do mato. Para conversar, para dar risada, para brincar. Tem nada de mistério nisso, irmão. É só os seres humanos soltando as suas energias. Amém? O tema do congresso do pastor Jeremias no ano passado, 2 ou 3 palestras foi: descubra alguém no meio da igreja que você possa conversar besteira um pedaço. Vamos repetir isso? Descubra alguém aqui que você possa conversar, sentar para conversar nada. Amém? Entenderam o princípio? Você conversa com o pastor junto que ele ajeita. Entendeu? Procura alguém de confiança. De vez em quando eu estou aqui em Campos. Um dia desse, eu estava aqui, vim fazer um casamento. Quando eu cheguei aqui, o tio meu que eu tinha deixado com câncer morreu. Morreu, eu recebi a notícia. Eu fui lá, eu digo, já sei onde eu estou. Fiquei tonto. Digo, meu Deus, para onde é que eu vou agora? Eu digo, eu vou para o Salão de Eunice. Corri para lá, não disse que meu tio tinha morrido. Ajeitei as documentação, tudinho, que ele era só. Comprar caixão, ajeitar coisa. Ajeitei tudinho calado. Conversei um bocado de besteira. Lá em Eunice, mais feliz. Deu um bocado de risada e depois disse, meu irmão morreu. Chorei e fiquei leve. Não quero ajeitar muito os negócios, não. Porque de vez em quando eles ficam meio tortos. E o Deus que ajeitou H está para ajeitar a sua família. Que Deus te abençoe. Deus renova suas forças, sua alegria. E você continue sacrificando nessa escolha que você fez. Seu marido foi você que escolheu, não foi Deus não. Deus legitimou o que você pediu. Já que tu quer, toma. O preço é teu. Né? Sua digníssima esposa, e prossiga. Tentem tomar café juntos de vez em quando. Cuidado com isso aqui, viu? Eu leio a Bíblia todo ano uma vez. O ano passado eu só li a metade. E perguntaram a mim por que eu não li, eu digo, o celular tomou meu tempo, viu? Toma o tempo de beijar a mulher do cabo, toma o tempo dos filhos, são uma desgraça na mão da gente. Pelo outro lado, isso é uma bênção na mão da gente, para fazer o céu acontecer. E é de graça. É só ligar no Wi-Fi, que não paga nada. Dá para nós conversar 1 hora e orar 20 minutos. Aproveita ele para ser bênção. Eu estou dizendo isso aqui, me humanizando. Me deram um bicho que presta, o bicho escreve só, que eu não sei escrever até hoje. Aí eu endoidei. Virei um menino na bolacha recheada. Deus abençoe sua família, viu? Meus parabéns. Eu sempre fico muito à vontade aqui. Julho, pastor Jonathan de Castro, celebrando o casamento de Laís. Mais uma vitória das grandes. Amém. Fica aqui. Vamos ficar de pé? Você quer orar pela sua família? Colocá-la diante do Senhor? Crendo que ela é normal. Tudo que está acontecendo aí faz parte. E Deus está vendo a sua aflição. Ele sabe o que passa com você. Eu falei aqui uma vez que algo mais precioso quando a gente vai lá para o Nordeste, que a conversa cresce, que quando está aquele silêncio no carro, alguém diz assim, vamos falar mal de alguém? Jogar a conversa fora. E aí o assunto começa e dali vai para outro e rende. Mas tudo isso, porque quando a gente sai, a gente também ora e pede, Senhor, esteja com a gente dentro desse carro e torna qualquer conversa uma oração posta diante do Senhor.
E aí é bênção, é bênção. Se você quer colocar a sua família, está vivendo... Gildar, não vai não, vem aqui que eu pedi ao senhor para orar por nós. Vem aqui à frente, vamos orar. Coloque sua família agora nessa manhã, seus medos, abandonos, solidão, renovo, desejos, sonhos, dores, enfermidades. Venha colocar diante do Senhor. Pastor Gildário vai estar orando por nós. Deus, nós nos colocamos diante da sua presença nesta hora, humildemente, reconhecendo a nossa condição do nada, mas reconhecendo, Deus, quem somos em Cristo Jesus. Aleluia. E não queremos de maneira nenhuma desvalorizar o valor que o teu filho Jesus deu pela minha família. Por esta razão, o apóstolo São Paulo disse, é que eu me prostro de joelho diante do Pai, de que toma o nome de todas as famílias. Eu quero te agradecer porque o nome de todas as famílias estão escritos no livro da glória de Deus. E eu quero te pedir, Deus, que nessa hora, onde o afeto deste homem, desta mulher, deste filho, foi visitado, Deus eterno, pela indiferença, pela rejeição, e eles estão aqui, Deus, como que estão travados. Nós rejeitamos toda a ação das trevas, no poder do nome que foi dado acima de todo nome. O nome de Jesus foi dado, e é estar acima de todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Portanto, todo mal caia por terra nesta manhã. Agora. E seja arrancado. Porque como igreja do Senhor, nós levantamos as nossas mãos. E expulsamos para onde Jesus enviar. Aleluia. E pedimos que o Espírito Santo, que está em nós, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Esse Espírito, aleluia, que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. E Paulo disse lá em Romanos que se o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de entre os mortos habita em nós, esse mesmo Espírito também vivificará o nosso corpo mortal. Renova esses cafés da manhã. Renova esses almoços. Renova essas noites, Pai. Renova o cheiro do perfume. Renova a sensibilidade pelos colchões, os espaços. Visita as divorciadas nessa noite, nessa manhã. As viúvas. As mães solos que estão criando seus filhos, rejeitada por alguém que lhes fez proposta de amor. Senhor, Tu és o Deus que traz consolo à terra. Eu abençoo todas as famílias dessa igreja. E abençoo essa igreja. E abençoo a vida do pastor João Tuti Castro. E quero render graças por estar aqui nessa manhã tão bonita, tão gostosa. Em nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres, de oração, onde Jesus tem prazer em estar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, o meu diário guia. Faça do meu coração esteja à vontade
Pois a casa que um dia te recebeu Aleluia, glória a Deus. Vá em paz, bom almoço com a mamãe, com a família. Tenha uma boa tarde. À noite, retorne. Traga alguém para estar aqui e para celebrarmos juntos a comunhão da família. E tem mais surpresas à noite para nós. Obrigado, pastor Gildário. Deus abençoe. Vão em paz, queridos.